vai ter que responder por aquele resultado não obtido. Então, essa é a modalidade atual. Não é que a obrigação de um tipo de médico é de meio e a do outro de resultado. Não. A do médico, do clínico geral, do cirurgião geral, é de meio, porque ele vai ter que usar todos os meios do seu alcance para atingir o melhor resultado. No entanto, tem que vincular o modelo. E a responsabilidade que hoje, ainda no Brasil, existe como modelo de Estado, pelo menos por parte da jurisprudência, por parte da doutrina, felizmente, né, por todos que a condução está atualizando, essa é muito mais ampla que a de meio, sem sombra de dúvida. A responsabilidade do cirurgião plástico estético é muito maior que o médico clínico que está lá no interior, lá lutando com os seus partos meios, mas tentando fazer o seu melhor. A responsabilidade do anestesiologista é de meio, é muito maior que a de meio. A do cirurgião dentista, até abrindo um parênteses, o cirurgião dentista é interessante. O livro do nosso grande mestre Guilherme Dias, escrito há algumas décadas atrás, numa altura de assim, a obrigação dos cirurgiões dentistas é de resultado, por causa disso que iniciaram o parágrafo. Hoje, atualmente, a questão de uma semana atrás, eu li um artigo excelente, escrito por um professor da Universidade do Rio Grande do Sul, um artigo belíssimo, bem escrito, um português espetacular, um trabalho magnífico, mestrando também nessa área, e ele simplesmente se limitou a copiar o que o nosso grande mestre Guilherme Dias disse há décadas e décadas e décadas atrás, quando isso era vigente, isso ainda era válido. O que se tem hoje na França? Na França, o que tem, que é a responsabilidade do cirurgião dentista, é de meio no que tange aos seus cuidados, aos cuidados que ele vai ter com o dente do paciente, com a gengiva do seu paciente, porque ele vai usar de todos os meios para cuidar bem daquele dente do seu paciente. No entanto, parte dela é de resultado. Qual parte? Aquela que tange aos materiais por ele utilizados especialmente na prótese. Porque o cliente, quando procura o dentista, ele não vai dizer, eu quero produzir esse tipo de metal, esse tipo de prótese, porque ele sabe que existe uma gama variada, dependendo do preço, isso varia também o preço dos produtos trabalhos entre os protéticos. Porque o material utilizado pode ser nacional, pode ser estrangeiro, e isso dá uma variação muito grande no preço final, no custo final. O paciente, ele não tem capacidade, nem conhecimento, nem informação para dizer, não, eu quero que a minha prótese seja feita desse material. A escolha é do dentista. Então, sobre esse material que cabe a escolha e que cabe por conhecimento, ele vai ser responsabilizado dentro de uma obrigação de resultado. Que só cabe a ele a escolha. E ele vai ter que ser responsabilizado por ter escolha de X ou Y. Já o tratamento que ele faz no paciente, que diz respeito ao mexer num dente, abrir, fechar, mexer numa gengiva, tratar aqui, isso é considerado de meio, porque igualmente está mexendo com o corpo humano, com algo que é aleatório. Eu posso dizer que a única coisa que não dá chapa na ginástica é água, nem água destilada, água bidestilada. Então, como inserir uma obrigação de resultado nessa responsabilidade médica? Por isso eu gostaria de deixar bem claro hoje. É muito comum a gente conversar com advogados assim, não, eu tenho um plástico, então o problema dele é obrigação de resultado e pronto. Eu mesmo pensava dessa maneira dos anos atrás, confesso a senhor. Quando eu comecei a estudar, analisar e buscar conhecimentos de outros que já são muitas vezes mais avançados que nós, no caso da França, então eu vi o quanto nós estávamos errados e quanto estávamos para trás. E esse é o tema da minha tese. Não foi fácil escrever quase 150 páginas só sobre isso, quando havia 2 parágrafos sobre a matéria no país. Bom, o interessante e que eu gostaria de mencionar também é que a grande diferença entre a obrigação de meio e resultado é que na obrigação de meio, o ônus da prova cabe ao paciente. E na obrigação de resultado, a inversão desse ônus da prova. Cabe ao médico provar que ele não é culpado. Então, veja que a obrigação que era subjetiva passa quase automaticamente a ser objetiva, passa a haver quase uma presunção de prova por parte do médico. Então, eu tenho muita cautela quanto a dizer na obrigação dele de resultado. Tirar de resultado, sim, quando ele for tratar com o seu paciente, que ele vai conseguir aquele resultado, que ele vai oferecer aquele resultado.
Então, eu quero dizer, essa obrigação desse profissional X é de meio aquele resultado? Não. A pergunta hoje, moderna, atual, em direito só, que tipo de contrato que houve entre as partes? Ele contratou uma obrigação de resultado? Então, ele vai ser responsabilizado se ele não atingir aquele resultado contratado previamente. Na obrigação de meio, qual será o objetivo do médico? A que o médico estará inscrito? Obrigação de meio. Estamos tratando agora do cliente geral, do cirurgião geral, do cardiologista, aquele que pega o doente em péssima qualidade, né? Então, nós podemos dizer que, caracterizando a obrigação de meio do médico, podemos dizer o seguinte: o objeto de contrato não é a cura. Em primeiro lugar, o objeto de contrato não é a cura, mas a utilização de serviços cuidadosos, conscienciosos, dentro da mais atualizada técnica e de um maior avanço tecnológico possível. E aí é uma grande discussão. O médico que trabalha no interior, com faixos, meios, às vezes até sem luz, tem um raio-x, tem um grande laboratorial, o resultado obtido por ele não vai ser igual ao médico que trabalha no Albert Einstein, em São Paulo. Como também a responsabilidade de um não vai ser tão grande quanto a de outro no caso de um erro. Então, é importante que diga, cada caso de erro médico tem que ser analisado caso por caso, e é isso que se faz na França. Há até um ditado que diz, cada ato uma lei. Quer dizer, para cada ato uma lei. Então, cada ato médico, cada erro médico tem que ser analisado especificamente dentro das condições que lhe deram ato. Segundo lugar, nada o obriga a restituir a saúde, o médico não é Deus, entende? Mas a conduzir-se com toda a diligência e dentro das possibilidades que ele tem, e fizemos agora a diferença entre dois médicos, né, atingir aquele objetivo. Às vezes o médico, né, não tem condições de atingir determinado objetivo por falta de condições ambientais, por falta de condições do trabalho. Enquanto que aquele outro que tem, às vezes, ele se utilizar. Então, ele é negligente. Então, ele tem que ser responsabilizado. E terceiro, o profissional pode ser responsabilizado por um insucesso quando ficar provado que houve um dano ao paciente, que entre esse dano e o agir ou no agir do médico ou do médico de causalidade, ou que ele agiu com imperícia, imprudência ou negligência. Eu gostaria de comentar com vocês o seguinte, mais um campo prático. Por que hoje em dia existe um aumento tão grande de erros médicos? Alguns todos já pararam para pensar, para responder esse tipo de perguntas? Parece que a gente não podia falar tanto sobre isso, na verdade. Será que os meios de comunicação que eram mais pobres ou os médicos que erravam menos, né? Então é uma pergunta que eu acho que deve ser feita, que deve ser pensada, burilada. Por exemplo, quando eu fiz esse trabalho que foi comentado aí sobre erro médico, quando foi trabalho médico, a monografia, que o meu trabalho acabou sendo premiado, como a nossa acadêmica fartamente me retornou, uma das metas atingidas por esse concurso, ou uma tentativa de meta ser atingida, era a análise do porquê do aumento de erros médicos. E não só isso. E o que fazer para diminuir? Porque é muito fácil apontar os erros, né? Mas há que apontar também os acertos e a maneira de consertar os erros. Bom, como eu estava na metade do andamento da minha tese, eu simplesmente fui pesquisar outra parte, que era condições de trabalho médico, né? Então, o que eu consegui ao longo das bibliotecas do Brasil todo sobre erros foi o seguinte: consegui juntar 11 itens causadores dessa avalanche de erros que vê por aí. E eu gostaria de mencionar esse tipo de erros ao senhor. Em primeiro lugar, exercício da medicina em condições adversas, tais quais escassez de recursos materiais, abrangendo desde o local físico até o equipamento utilizado. Segundo, número excessivo de pacientes. O médico é obrigado a atender por dia inúmeras pessoas.
Limitação dos meios de diagnóstico. Aquilo que eu falei há pouco. Quantas vezes o médico não tem ao seu alcance um raio-x ou um laboratório. Então, às vezes tem que dar uma de veterinária, né? E é coisa assim meio escuro. Padrão de atendimento massificado. Médico para sobreviver precisa ter 2, 3 empregos e atende inúmeras pessoas. Então, aí existe uma massificação do atendimento médico, obviamente, isso determina uma diminuição de qualidade. Predominância de atendimento em instituições públicas por médicos desprovidos de recursos adequados. Vocês sabem que clínica particular hoje quase não funciona. Hoje, até as pessoas que podem pagar vão procurar a assistência do Estado. Dificuldade de acesso a clínicas e hospitais que têm alto poder resolutivo, seja no sistema público ou privado. Sétimo, curso de graduação médica deficiente em qualidade e pós-graduação insuficiente em qualidade. Sabe, senhores, que aproximadamente 9 mil estudantes se graduam por ano em medicina. Um terço deles, portanto 3 mil, têm condições de fazer a residência, que é o ensino tutelado, que é importantíssimo para que o médico possa cair no mercado de trabalho bem preparado. E por quê? Porque não existe vaga, não existe hospital, escola em número suficiente, então aqueles 6 mil caem diretamente no mercado de trabalho. Despreparados, desqualificados, inseguros, e isso ajuda a aumentar o número de erros. 8. Falta de estudo continuado para maior informação e melhor capacitação do profissional. Como o salário médico hoje está baixíssimo, como eu já falei há pouco, tem que ter 2 ou 3 empregos para conseguir sobreviver. O próprio professor de faculdade, ele é professor de uma faculdade que tem vários empregos, ele não pode fazer sua vestibular, fazer pesquisa e estudar. Então, ele vai passar para o seu aluno aquilo que ele sabe, o aluno vai ser um clone dele, nem mais nem menos. Quase inexistência de condições de pesquisa. Relação médico-paciente deficitária. O médico atende 40, 50 pessoas por dia e dificilmente até aquele relacionamento com médico e família. Isso é uma coisa que é agravada muitíssimo, porque o que se observou foi o seguinte: mesmo quando há erro, mas o relacionamento médico-paciente é bom, esse erro não é nem muito percebido, nem muito sentido e acaba por ser perdoado. Deixa por lá. Porque, vejam bem, o médico hoje é um a mais na fila. Foi o médico que sobrou. Fulano de tal, acabou. E o paciente é um número numa ficha. Agora, nem paciente, nem médico tem culpa disso tudo. A culpa está, obviamente, no sistema que dá condições que uma medicina seja feita dentro desse padrão. E, por último, o espírito mercantilista por parte de alguns profissionais, que ainda tem um número reduzido, mas infelizmente isso existe. E quais seriam as medidas de prevenção? É óbvio que essa medida de prevenção não pode ser tomada de maneira isolada. Como vocês viram, esses problemas que eu mencionei aqui não podem ser resolvidos só pelo médico. Tem que ser resolvido pela sociedade, pelo Estado, pelas associações, pela comunidade em geral. Não cabe só ao médico. Então, o que poderia ser feito, o que poderia ser tomado como medidas de prevenção? Que tipo de... para esses problemas que eu citei atrás? Isso que eu mencionei hoje, sabemos dentro dessa monografia e essas medidas também que eu sugeri ao Conselho Regional de Medicina, à Associação Médica do Paraná, seguiam as condições possíveis de modificar esse aumento de erros médicos. Mas é óbvio, como eu já falei anteriormente, não cabe só ao Conselho Regional de Medicina, há uma associação médica de um Estado, não cabe ao médico, cabe ao país como um todo, dentro de tudo, ao governo. Então, existência de boas escolas com hospitais suficientes para um treinamento tutelado efetivo ao alcance de todos. Sabemos que o treinamento tutelado são as residências, né? Formação de bons professores. Distribuição geográfica de médicos proporcionada e de uma maneira mais homogênea. Que degrega o médico que se forma e tem medo de ir para o interior, de ficar sozinho no interior e saber como fazer. Ele já não pode fazer mais residência, ele tem que trabalhar sozinho no interior e tem muito receio. Acaba ficando um grande número de recém-graduados na capital, dificultando a vida de todos, inclusive deles que precisam depender de números deles para sobreviver. Diminuição do número de pacientes atendidos por cada médico. É claro que o médico é um número menor de pacientes para poder dedicar mais atenção ao paciente.
melhora das condições físicas de atendimento do local, das técnicas, da aparelhagem, salário digno compatível com o custo e esforço despendido no curso médico, a par da responsabilidade do exercício de tal profissão.